Começar o programa de hoje, afinal de contas, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, já está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, e a nossa apuração tem informações sobre um almoço aí que vai rolar entre Tarcísio, Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro. Vice-governador, muitíssimo obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo Matias, Felipe, Jota, todos vocês que estão nos acompanhando. Acho que o cardápio vai ser leve, então eu vou aí dizer que com certeza não terá bolos de sobremesa. Gostei disso, viu? Perfeitamente. Foi bom. Chegou bem já. Chegou bem. Então é isso que eu posso adiantar da reunião aí do almoço. É o não máximo vai ter que eu posso bolos adiantar. de sobremesa. É isso, com certeza. Eu cravo aí nessa informação. Então podemos dizer que vocês vão com o Ricardo Nunes, é isso? Tarcísio e Nunes unidos. Olha, é uma tendência, né? Hoje a atuação entre o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio está muito próxima em vários temas e também, claro, no tema político. Mas o foco agora é gestão. A gente percebe o prefeito Ricardo Nunes muito focado em oferecer melhores serviços. Vamos falar aí durante a manhã sobre temas de ações conjuntas, governo do estado e prefeitura municipal, e o governador Tarcísio também. Essa proximidade, de fato, quem ganha é o cidadão, que pode contar com melhor serviço ao longo dos próximos meses. Aí sim, mais para frente, cenário eleitoral vai ficar mais claro e aí, com certeza, deve se consolidar, né, uma tendência de um apoio não só do governador Tarcísio, mas de vários outros partidos, para que a gente possa compor uma grande frente, fazendo boa política e podendo mostrar que é possível, através de uma qualidade de gestão e deixando as questões ideológicas de lado, fazer uma campanha com respeito e que possa levar ao cidadão, de fato, da cidade de São Paulo e de todas as cidades. Na verdade, a gente tem aí muitas, né, as cidades que entram no período eleitoral e muitas possibilidades, inclusive, de junções políticas, reproduzindo um pouco o cenário aqui da cidade de São Paulo ao longo também de todas as cidades do interior. Portanto, muito trabalho, mas agora é hora de entregar aquilo que foi comprometido, seja pelo prefeito e agora nós, o governador Tarcísio e eu, à frente do estado. Mas tem um tema que, a gente comenta aqui toda semana na programação da Jovem Pan, porque surgem novas notícias, surgem as operações que vocês estão fazendo, que é a Cracolândia. A gente viu recentemente o governo do estado querendo transferir a Cracolândia para o Bom Retiro, voltou atrás em relação a isso. Como é que tá? Porque você é o chefe dessa operação, não é isso? Isso mesmo, não chefe, mas eu atuo em conjunto, na verdade, com várias secretarias do estado e também com a prefeitura. É uma ação onde nós temos o nosso secretário Ortega à frente, também o nosso prefeito, Ricardo Nunes, e o governador acompanhando cada passo. O que aconteceu naquele momento, onde o governador fala alguma coisa sobre uma possível transferência, que eram vários temas sendo discutidos por um grupo de trabalho que une a Secretaria Social, a Secretaria de Saúde, também a área de segurança pública do estado e, consequentemente, também do município. Então, nós ajudamos nessa coordenação, viu, Felipe? Então, existe, assim, vários estudos em andamento e um deles era essa possibilidade. A imprensa, cumprindo seu papel, acabou tirando, né, do governador Tarcísio, mas logo ele acabou esclarecendo, e o foco ali é um atendimento multidisciplinar. É a gente poder levar ações de saúde, ações de segurança e deixar muito claro, separar ali o joio do trigo. A gente tem que ver o que é criminoso, o que é bandido que está ali dentro, tentando explorar, inclusive, eu acho que você aquelas ponto pessoas. De saúde, isso é importante. Vocês trabalham junto com a Secretaria de Saúde? Sem dúvida, tanto do estado quanto do município. Nós criamos, Felipe, e aí convido vocês também a conhecer o Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas. Ele fica ali na Rua Prates e é um equipamento público totalmente inovador. Desde da questão da arquitetura do lugar até o atendimento de saúde proporcionado. Então, para você ter uma ideia, o andar térreo é uma rua protegida. Os andares do prédio são estações do metrô. Estação Liberdade e Estação Luz. Tudo daquela forma. Não tem lugar para aquelas pessoas que procuram esse equipamento público, não tem um balcão. Ele é atendido pessoalmente pelos nossos técnicos, que são qualificados, inclusive, na questão da dependência química, e ali eles sentam em mesas redondas, com jogos, e aí passam a fazer todos os exames, atendidos por psicólogos, médicos, psiquiatras, portanto, uma rede de atendimento nesse equipamento, que é uma porta
porta de entrada para a região central, para aqueles usuários que precisam dos cuidados de saúde. Mas ali, como eu disse, é uma porta de entrada. E aí nós temos uma rede de atendimento, tanto do município quanto do estado. E qual é a diferença? A diferença é poder olhar para o usuário com a individualidade. Então a gente consegue tratar o usuário conforme sua individualidade. Na verdade, existe uma jornada de cuidados e a gente oferece, então, para eles... Eu vou dar um exemplo prático. Existe um usuário que, no momento mais crítico, talvez, aproximá-lo da família pode não ser bom para os cuidados que ele vai ter. No segundo momento, aí sim você restabelece os vínculos familiares. Exatamente. A gente tem que respeitar a história de cada um. E aí o que a gente oferece nesse leque de opção, Felipe? A gente oferece o atendimento pelos CAPs, os acolhimentos em comunidade terapêutica, os grupos de mútua ajuda, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos e a internação também em clínicas, em hospitais especializados. Portanto, é importante a gente ter esses vários tipos de atendimento. Vale lembrar também, todos aqueles que vão até o hub de cuidado de crack e outras drogas também têm todos os exames de saúde, exames de doença sexualmente transmissíveis, tuberculose. Então é feito um cuidado amplo e um encaminhamento para uma rede, tanto municipal quanto estadual. E a questão compulsória, porque se fala muito sobre isso, né? Principalmente, eu acho que tem umas 3 semanas, né, Paulinho, que a gente vem falando justamente sobre isso. Porque são verdadeiros zumbis ali, na verdade, quando eles estão no auge ali de toda a história. Felício, você não acha que toda essa demanda demora muito tempo para ser realizada? Felipe, essa é uma pergunta comum, né? Muitas pessoas me questionam a respeito da internação compulsória. Em pouco menos de 120 dias, de 4 meses, o Hub já conseguiu levar para o encaminhamento para a comunidade terapêutica ou para a internação em hospitais mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, sem a necessidade da internação compulsória. Então esse trabalho de convencimento há muitos anos não era feito, inclusive com a abordagem dentro do local, dentro das cenas abertas de uso, que é o nome técnico conhecido por todos como Cracolândia, a gente chama de cenas abertas de uso. Então os nossos profissionais também fazem a abordagem ali. Portanto, há muito que ser feito antes de você chegar no momento da internação compulsória. Felício, a gente tem muita gente que pode ser convencida. A Tabata veio aqui, se eu não me engano, semana passada? Foi semana passada. Eu acho que eu escutei na quarta-feira. E ela deu um dado que chamou muito a atenção, porque ela diz o seguinte: olha, vocês estão querendo discutir internação compulsória, e internação compulsória é focada em quem não quer se tratar, certo? Mas e quem quer se tratar? Tem uma vaga muito pequena disponível ali. Quantos é uma parcela muito 39. Ela tinha falado quanto, 39. Antoninha? 39. Você lembra? 39 vagas. Isso é real? Não sei de onde. 39 vagas para quê? Para tratamento? Para tratamento ali clínicas, na Cracolândia. Não, imagina. Eu acabei de dar um número. São mais de 3.000 pessoas que já tiveram esse tipo o tratamento com internação em hospital especializado ou em comunidade terapêutica, que a gente chama de acolhimento, fora os que estão sendo cuidados pelos CAPs, pelos grupos de mútua ajuda. Foram 6.000 atendimentos e 3.000 ou acolhimentos ou internações. E vou dizer aqui, olhando aqui para a câmera, dizer o seguinte: não falta vaga para quem quiser. Se hoje, da região central, todos os usuários que ali estão, ali por volta hoje, na maior cena aberta de uso ali, por volta de 450 a 600, conforme o horário. Oi, Antônia, diminuiu, hein? Diminuiu. Era 1.000. Olha lá, Antônia. A Antônia tá aí. Oi, Antônia, tudo bem? Tudo bem, isso. Tudo bem, Felício. Olha, você é uma simpatia, viu? Tá muito bem representado o Tarcísio. Uma vez que Tarcísio tá muito ocupado e a gente entende, né? Mas a gente gosta muito do Tarcísio. Queria ver o Tarcísio falando. Mas agora, diante do Felício Ramute, Tarcísio nem precisa vir, porque ele é simpaticíssimo. Eu tô adorando você. Obrigado, Antônia. Eu prometo não errar seu nome, que eu sei que muita gente vê Astrid Fontinelli. Antonella. Mas a Antônia, o Felício, ela tem um instituto de pesquisa que eu, inclusive, recomendo para vocês nas eleições municipais do ano que vem, que é o Datafonta. Esse não erra. Inclusive, o Datafonta diz que são mais de 1.000 cracudos lá na Cracolândia. Não é isso, Antônia? É muito, muito, muito mais. Ramute, você não me contrarie, por favor, ela contou porque eu tô certa nas minhas contas. Ó, eu já tô aqui vocês vão falando, eu já vou vendo. Tarcísio em 26 vai ser o presidente e o Ramute vai ser o
o governador de São Paulo, gente. Já tá certo. Eu quero que você seja. Eu agradeço. Agora A o gente foco... não tinha ninguém, agora a gente já tem, ó. O foco é a gente entregar aquilo que nós nos comprometemos, o nosso governador Tarcísio. E o Datafonte tem como base científica o feeling especial e a sensibilidade social e política da Antônia Fontinelli, por isso a gente tem que estar muito atento ao Datafonte. E ela não está errada. Ela falou o número certo. O que eu disse é na concentração maior na Rua dos Gusmões. Mas existem outras 4 pequenas concentrações e o número é por volta de 1.000, de fato, de 1.000 usuários ali na região central. A gente monitora todos os dias com contagens. Até, vou contar uma coisa para vocês. Para a gente conseguir chegar numa conclusão da contagem, foram 2 meses. Porque a GCM contava de um jeito, a Polícia Militar contava de um jeito, a Saúde contava de um jeito e o Social contava de outro jeito. Se chamaram Antônia. Aí, O Antônia, ela, em 3 horinhas contou todo mundo. Por isso que a integração é importante. E aí a gente sentou e agora a gente tem uma definição e mais do que isso, é publicado toda semana no site da Secretaria de Segurança Pública. Então, se você acompanhar ali, a gente publica toda semana a contagem feita, inclusive para ser questionado. Olha, não é isso, é aquilo. E mais do que a contagem de usuários, a gente mostra todo tipo de ocorrência criminal na região central. Então, o furto, aqueles roubos de bicicleta e os dados, né? Muita gente repete que, não, aumentou o número de roubos e furtos. Não é verdade. Diminuiu o número de roubos e furtos na região central por volta de 20% a 30% da região central nos últimos 4 meses. Está muito longe do que a gente gostaria. E de onde a Tabata tirou esses 39? Tem que perguntar para ela. Não foi na Datafonte nem do órgão oficial. Agora, vamos falar um pouquinho de educação, porque semana passada teve uma polêmica grande com o secretário de Educação a respeito dos livros e dos tablets, né? Em que pé que está isso? Bom, primeiro vamos entender, né? Isso é bom, hein? A educação, né, tem que ser prioridade para o governo e vamos procurar entender um pouquinho, um pouco mais profundamente. A gente percebe, eu vejo, acompanho o programa de vocês e vocês estão sempre aqui podendo expor, né, as opiniões de cada um de vocês. E o que a gente tem também em muitos outros programas são os especialistas. Né? Isso mas aqui também tem. Não, mas vocês sempre se colocam como comentaristas, né? O que a gente vê... O problema é que muito especialista não tem especialidade de nada. Isso, e é disso que eu quero falar um pouquinho. Primeiro, a educação do Estado de São Paulo andou para trás nos últimos anos. É fato, né? Você vê, o Paraná, aliás, estado onde o nosso secretário Feder era secretário de Educação, hoje é o primeiro lugar do IDEB. São Paulo foi ficando para trás. O Ceará tem feito um trabalho fantástico na área de educação. São Paulo ficando para trás. Então, portanto, do jeito que estava, não irá continuar. Aliás, é para isso que a gente foi eleito. O governador Tarcísio foi eleito para fazer um governo de mudança, não de ruptura, mas de mudança. E o nosso secretário Feder é também um especialista na área. E a ideia, qual é? Vamos entender. A ideia é criar um sistema de ensino do Estado. Né? Os colégios privados têm sistemas de ensino, são bem-sucedidos. E o que é um sistema de ensino? É uma metodologia de ensino, que envolve materiais didáticos que podem ser eletrônicos ou podem ser físicos. E aí ele cria uma metodologia e o ensino passa a ser mais homogêneo. Né? Tem gente que pode até não concordar com isso, mas é neste caminho que o governo do Estado está indo, pegando experiências bem-sucedidas para que os professores possam ter uma aula muito próxima uns dos outros. E por que eu falo próxima? Porque é o seguinte, vou dar um exemplo aqui de ciências, vai. Mitose. Lembra de mitose? Nossa, não me fala isso. Vai, chutei aqui um... Eu era péssimo. Péssimo, eu detestava biologia, química. Então, vamos lá. Português, matemática. Política ele gostava. Eu detestava tudo. Então vamos pegar uma aula como mitose. O Estado... O que é mitose? Então vamos lá. Ele tem a ver com, obviamente, vamos lá, desenvolvimento das células. Né? Então vamos lá. Mitose, meiose. E a mitocôndria? Opa, aí sim, aí sim. Mitocôndria é boa, não é? Mas voltando à aula de mitose. Voltando à aula de mitose. Na verdade, vem um material que está preparado
que foi preparado por uma equipe e que é disponibilizado para o professor. Vocês estão querendo cutucar o governo federal? Não, mas vamos lá. Conheço. Ele baixa esse material e ele pode acrescentar o que ele quiser na aula. Então o professor não precisa usar exatamente aquela aula. Ele pode acrescentar o que ele quiser. E não é um slide comum. Ali você vai ter um desenho animado, você pode ter um filme, um pedacinho, um trechinho de algum filme, de alguma outra coisa que dá um apoio para a aula. Muito bem. Isso é projetado nas TVs, etc. Bom, parte disso pode ser impresso para o aluno que não tem condição de acessar essa aula eletronicamente. Isso é oferecido na aula e depois vai poder ser impresso. Existem também os livros do Estado. Vale lembrar, o PN... E aí tem uma coisa importante, né? O Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, é um plano de distribuição de livros pelo governo federal. Sim. Por volta de 15% desse mercado é o mercado de São Paulo. O mercado estadual aqui de São Paulo é o fornecimento de livros para São Paulo. Esses livros são fornecidos a cada 3 anos, né? É uma leva de livros, portanto não é aquele livro que o aluno leva para casa. Esse é aquele livro que ele pode utilizar. Como a gente está criando esse sistema de ensino, ele é baseado nessas apresentações criadas pela equipe técnica da própria secretaria. Ou seja, vocês não querem seguir as diretrizes do governo federal? Não, as diretrizes têm que ser seguidas, porque você tem que seguir a Base Nacional Curricular, BNCC, você tem que seguir. Do MEC, né? Na verdade, nós queremos... O MEC tem livros próprios, que ele entrega, inclusive, para a secretaria. Que é o PNLD. O que nós queremos, na verdade, quando o nosso secretário Feder diz, olha, não precisa enviar o PNLD para o ano que vem, primeiro nós estamos cuidando do dinheiro público, porque ele poderia não falar nada, receber esses livros e não usar. Então a gente quer, sem hipocrisia. Então nós temos um outro objetivo. Mas as salas de aulas não estão preparadas. Isso aí, eu acho que essas críticas todas serão válidas a partir de janeiro do ano que vem, ou fevereiro, quando retornam as aulas e todos os equipamentos, todas as nossas salas de aulas têm que estar preparadas para isso. Aí vai ser o momento e as críticas vão ser importantes, né? Se as salas não estiverem preparadas. Além disso, também vai existir a possibilidade de se imprimir e outros livros que já dão apoios, que fazem parte dos livros fornecidos pelo próprio Estado, inclusive com exercícios. Então essa é a história completa. É claro que às vezes fica fácil, quando você vai abrir mão do PNLD, não quer mais livro para os alunos. Não, primeiro... Nós estamos criando um sistema de ensino que vai ter método. Então, em qualquer sala de aula, a aula de mitose vai ser igual para todos, com o professor podendo acrescentar aquilo que ele quiser. Vale lembrar também eu vi essa semana o pessoal dizendo que era um absurdo, né, poder fazer com que o coordenador e os diretores acompanhassem as aulas dos professores. É a mesma coisa, o Tutinha não pode vir aqui acompanhar o programa de vocês? Depende. Depende muito. Depende do dia. Mas enfim, Jotinha, você tem pergunta para o nosso Claro que eu tenho. Felício Ramon? Claro que eu tenho. Bom dia, governador, tudo bem? Obrigado por estar aqui junto com a gente. Governador, eu tenho uma dúvida, inclusive, que eu tive hoje pela manhã ao me deparar com uma notícia de ontem que o governo estava pensando em reavaliar essa política referente à impressão dos livros para as escolas. E eu tenho uma preocupação com essa ideia de que, por exemplo, na semana passada a gente teve um atrito, eu e o Antônio, estava defendendo a medida e a Antônia estava contra. Hoje ela está toda queridinha, mas na semana passada ela estava contra. Ela é assim. Ela muda bastante. Depende da semana. Só que essa ideia de, esse rótulo de Tarcísio volta atrás, me causa uma certa preocupação. Eu trouxe até algumas questões aqui. Ele voltou bem atrás. Tarcísio volta atrás e manterá Secretaria de Pessoas com Deficiência. Tarcísio volta atrás e manterá a Câmara com o uniforme dos policiais, algo que ele era bem forte referente a esse tema, né? Tarcísio volta atrás e orienta a base a derrubar seu próprio veto em relação a autistas. Então, Tarcísio ele volta atrás muitas vezes. Como é que a gente faz para mostrar para a população que esse retorno do Tarcísio decorre do diálogo e da possibilidade de não ter compromisso com o erro e não para que não seja
possível atrelar a pecha ao governador de alguém que não tem convicção sobre determinados temas? Não, o governador tem muita humildade para reconhecer quando vai numa direção que não é a direção correta, mas nesse caso específico do livro, a imprensa está falando isso, mas o governador nunca disse que voltou atrás. Então permanece. Nos outros casos, é exatamente a mesma coisa que tinha sido anunciado. O que ele teve a oportunidade é explicar melhor, disse, olha, talvez a comunicação não tenha sido bem feita. Então, na verdade, não mudou absolutamente nada daquilo que já estava planejado dentro do plano do nosso secretário Feder. Talvez houve uma leitura por parte de especialistas da sociedade. Por exemplo, eu vi um especialista dizendo que o material do Estado é ruim, né? Sabe por quê, não? Porque tinha um exercício que dizia para os alunos imaginar uma nova carta de Pero Vaz de Caminha. E ele escrever esta nova carta, e aí os alunos discutirem então essa nova... Não, que isso estimularia as fake news. Como é que vai reescrever? Essa era a crítica em relação ao material do Estado. Os caras estão mudando a Pequena Sereia, Branca de Neve. Mas era um exercício. Era um exercício. Então, na verdade, a gente percebe críticas pontuais. Olha só que crítica pontual sobre o material didático desse novo sistema de ensino do Estado de São Paulo, que é essencialmente eletrônico e pode e deve ser sim impresso e ainda terá apoio de outros materiais impressos. Mas nada disso é diferente daquilo que foi anunciado no primeiro dia pelo nosso secretário Feder. Em relação às outras posições, primeiro lembrando essa questão da secretaria, que de fato ele entendeu que era importante uma secretaria de deficiência, é muito claro, ele não tem de fato compromisso com o erro, tem a humildade necessária e suficiente. Talvez a população não está acostumada a ver isso dos políticos, né? Mas ele deixa isso muito claro. Mas é diferente da questão da educação. Nada mudou em relação ao projeto original do nosso secretário Feder. Para vocês que estão no rádio nos acompanhando, são 10 horas e 24 minutos, a gente já volta aqui na Jovem Pan. E para você que segue com a gente aqui na Jovem Pan News, Antônia Fontinelli, mais conhecida como Astrid, tem uma pergunta. Para, garoto, não sou mais conhecida como Astrid. Um beijo, Astrid. Olha só, o vice-governador, esse mocinho que está aí do seu lado, a discussão foi porque ele é do time tablet. E eu sou desse time aqui, ó, que escreve livros, né, de educação. Qual é o peso desses livros aí, Antônio? Para crianças. Como assim, qual é o peso? É muito leve. Não é para as costas, não prejudica as costas de ninguém? Não prejudica, não. É melhor adequar uma mochila certa nas costas do que ficar cego olhando o tablet, querido. Porque visão é um negócio que é precioso, tá? Então, ele tá me provocando, tá? E a gente bota o pau pra torar aqui todo dia, porque eu aplaudi tanto o Tarcísio, quase que eu fui lá bater na porta dele para encher ele de beijo. Por causa disso aqui, ó, que ele está implantando educação financeira, que é de extrema importância. Então, eu escrevo livro, uma trilogia para criança, e aí vem esse negócio de que criança... Você recebe foto das crianças chinesas, tudo lá, parecendo uns zumbis, entendeu? Chorando, implorando por um tablet, e agora estão retirando, estão fazendo uma nova política. Isso é uma loucura, isso vicia. O meu filho, quando ele passa de meia hora no celular, eu percebo que ele fica irritado. Eu quero tirar dele, o menino fica desesperado, parece que está... matando ele, chora e tudo, a neta também. Então, essa é uma droga e as pessoas precisam entender isso. Aí vem uma história de um plano de educação que não vai ter mais livros impressos. Eu me desesperei, eu falei, que é isso, gente? Está tudo errado. Mas eu entendi agora que é um complemento e é para os professores. Até porque tem escola que as crianças vão para a escola para lanchar, que não tem nem livro, não tem nem um caderno, não tem nem um lápis, do que dirá um tablet ou um iPhone ou um Android, enfim. E a pergunta, Antônia? A pergunta é o seguinte, o vice-governador, a gente vai voltar para o assunto da Cracolândia. Eu postei ontem um vídeo de uma mãe nordestina e aquilo sangrou meu coração. Ela agarrada com o filho dela, e implorando, meu filho, vamos para casa, meu filho. Meu filho era um menino trabalhador e agora ele está ali junto com aquelas pessoas. E apontando para a Cracolândia. E a repórter perguntando, seu filho é usuário de droga? E é difícil para uma mãe, principalmente uma senhora, né, afirmar assim, meu filho é usuário. E ela falava, meu filho está ali no meio daquelas pessoas, e agarrava, e ele era um homem forte, queria sair dela e voltar para o lugar. Ou seja, uma pessoa completamente fora de si. E a mãe implorando, desesperada, porque tinha um filho trabalhador que foi, não sei como, caiu nas drogas.
Muito bem, aí agora eu estava aqui no GC, reunião, Nunes, prefeito de São Paulo, Tarcísio, governador de São Paulo, e Bolsonaro se reúnem para discutir a Cracolândia. Aí eu me pergunto, no governo Bolsonaro, que eu apoiei, né, e se hoje tivesse de novo, repito, só temos Lula e Bolsonaro, voto em Bolsonaro novamente, mas eu nunca vi essa discussão do Bolsonaro preocupado com a Cracolândia. E essa reunião, não seria mais coerente ter o presidente Lula nessa reunião, ou o ministro Não, direito... Antônia, eles vão discutir apoio eleitoral, é o que eu entendi, não é isso, Felício? A hora do almoço é um bom horário para isso, até porque não está dentro do... Né? É hora de bafafás políticos. A hora do almoço é uma boa hora para discutir sobre também cenários eleitorais, mas eles devem mostrar também as câmeras, aqui eu quero também fazer uma colocação muito importante. Na região central, né, na Cracolândia, nas cenas abertas de uso, a gente tem o que a gente chama de influxo. O que é isso? São as pessoas que chegam para a região central, vindas, aliás, de todo o Brasil. Por quê? Porque eles entendem, né, os usuários de drogas de todo o Brasil entendem que o melhor lugar para se esconder é no centro da cidade de São Paulo, onde ele pode se esconder, comprar droga e consumir droga livremente. Essa realidade está mudando. Aliás, hoje, o nosso prefeito Ricardo Nunes assina a contratação de 20 mil câmeras com inteligência. Teve uma dificuldade gigantesca para conseguir tornar isso realidade. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, vice-governador. São 10 horas e 28 minutos para vocês sintonizaram agora aqui na programação da Jovem Pan. A gente está batendo um papo com o vice-governador do estado de São Paulo, o vice-governador do Tarcísio, Felício Ramon, que está conversando a respeito das câmeras, certo? O prefeito de São Paulo vai assinar a contratação de 20 mil câmeras. Hoje, no dia 2, né? Eu fui prefeito de São José dos Campos por 2 mandatos e lá nós implantamos 1.200 câmeras com inteligência. Foi das primeiras cidades até as câmeras com inteligência. O resultado é só você perguntar para qualquer morador de São José dos Campos. Todos os indicadores de segurança melhoraram. Aqui, em São Paulo, o Ricardo Nunes teve uma série de dificuldades legais, discussão sobre a inteligência, o reconhecimento facial, se podia ser feito, se não podia ser feito. E essa atuação também vai ser em conjunta com a Polícia Militar, porque existe um sistema que chama Cortex, do governo federal, e um sistema que chama Detecta, que tem o banco de dados de todas as imagens, então, de todas as pessoas procuradas. Então, automaticamente a câmera, ao detectar aquela pessoa, já vai saber se ele é um procurado da polícia, se ele está devendo pensão. Você não está devendo pensão, né, Paulo? Tranquilo? Não, graças a Deus. Por enquanto, não. O sistema também detecta lá. A gente nunca sabe depois dos 40, né? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta sobre política. Tiro curto aqui. Eu, às vezes, incorporo um pouco a Antônia Fontinelli e falo na lata, certo, meu querido Felipe? Na lata. Quem é mais competitivo para 2026, Tarcísio ou Zema? Ele está muito longe. Eu não tenho. Política é uma questão de oportunidade e cenários. Eu, por exemplo, sou fruto de oportunidade política. Eu era prefeito de São José dos Campos. Hoje, ao lado do Tarcísio, hoje, nós fizemos uma análise do cenário político naquele momento, o presidente Kassab naquele momento. Hoje o Tarcísio é mais competitivo. Não, mas você não pode analisar um cenário político tão distante do fato político acontecer. Mas a gente faz isso a cada 3 anos. Não, mas é muito distante. Aí é natural que hajam especulações. Hoje o foco, eu não vejo o governador Tarcísio dedicar 1 minuto sequer à política eleitoral do ponto de vista dele. Ele está focado em fazer política de gestão, poder entregar melhores serviços, deixar um grande legado, né? Se não fosse esse o foco, você sabe como é que é. Tem prefeito, tem governador, que uma vez eleito, no primeiro dia já fica pensando na reeleição ou já fica pensando em outros cargos que ele pode galgar. Esse é um grande erro. Ele tem que focar naquilo que se comprometeu e é isso que o governador Tarcísio está fazendo. Está mudando os serviços para hoje e deixando um grande legado para o futuro com as PPPs, com as concessões, com as privatizações, temas espinhosos às vezes, que a população em geral ainda não entende, mas que ao longo do governo a gente vai ter a oportunidade de explicar melhor e a população vai entender esses bons legados. Vou dar um exemplo aqui, né? O Tarcísio ministro. Né? Tarcísio ministro, quando era ministro, lamentavelmente o nosso país lá atrás, vou dar um exemplo, resolveu seguir o modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias, né? E aí nós sucateamos as nossas ferrovias. O ministro Tarcísio começou a reverter isso quando criou leis de autorização para as novas ferrovias e agora no estado está fazendo a mesma coisa. O primeiro projeto é o trem de passageiros ligando São Paulo-Campinas. Então, é possível deixar bons legados, só
Só que os legados na política estadual são legados que às vezes não é você mesmo que vai entregar, porque são obras complexas, né? Você construir uma linha de metrô, você fazer um trem como esse, mas ele tem convicção de que é importante fazer a lição de cada governo fazendo um pouquinho, e é isso que o governador Tarcísio está focado, em tratar dos cuidados no presente e deixar grandes legados para o futuro. Gente, nós conversamos aqui com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramul, vice-governador do Tarcísio Gomes de Freitas, que falou um pouco de Cracolândia, falou um pouco de educação. Entre outros assuntos. Muito obrigado, viu, Felício? É um maior prazer, estou aqui à disposição e agradecer a cada um de vocês e fazer um convite a todos que estão nos acompanhando. Nascemos dependemos dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos achamos que somos independentes, mas somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. Em políticas públicas não é diferente. Portanto, nós precisamos do poder executivo, do judiciário, do legislativo, das entidades, da igreja, de você que está nos acompanhando. Então eu quero fazer um convite para que juntos a gente continue construindo a cidade, o estado e o país dos nossos sonhos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Felício. Valeu. Gente, são